Bom, nessa aula aqui eu quero falar um pouco sobre os dados que eu vou te enviar. Eu vou te enviar eles em forma de ele já trabalhado, né? Só que assim, daqui a um tempo eu não vou fazer o seu trabalho por você. Então eu vou fazer por você nesse primeiro momento a parte da biomecânica da coisa, entendeu? Eu vou te mostrar o que tem que fazer e tal, nesse primeiro momento. Então, o que eu quero conversar contigo? Aqui tem o nome dos jogadores e tal, etc. Dentro do R, a gente vai trabalhar algumas informações que eu acho que são importantes e pertinentes. Eu não quero levar essas minhas variáveis aqui, então eu vou fazer o tratamento dos meus dados, tá bom? Então eu apaguei, né? Usei um delete e usei excluir linha, tá vendo? Ó, excluir de 1 a 9, que é aqui eu tô, tá bom? Então eu peguei só as variáveis que estão aqui nos meus dados. Então esse aqui é o banco de dados atual, né? Ele tá com essa informação. Eu vou trabalhar com, vou colocar assim, ó, dados iniciais catapult, tá bom? E aqui embaixo eu vou trocar, vou colocar como DF, tudo bem? E aí eu vou fazer o seguinte, vou clicar em arquivo, baixar e clicar nele na parte do valores separados por vírgula. Então eu vou ficar aqui e vou clicar aqui, tá vendo? Valores separados por vírgula. E aí ele vai baixar um CSV pra mim, que é o formato do R, né? Formato onde eu vou trabalhar informações. Essas informações elas vão ser diversas formas. Então tá, eu vou jogar pro R, né? E aí você vai ver o R trabalhando. Então, por exemplo, aqui eu vou minimizar e eu vou importar os dados com você. Então, por exemplo, lembra que eu falei que eu vou usar import dataset? Então, se eu tenho um import dataset e o meu arquivo é CSV, eu não vou usar esse base aqui, a não ser que eu fosse usar dados do Excel, né? Ou eles estivessem em XLMS ou from Excel. Então, nesse caso, eles estão em CSV. Então, eu vou usar um from text reader, né? Que é um pacote para ler, né? Esse pacote ele já tem dentro do banco. Então, por exemplo, eu tô lá em downloads, né? E aí onde estão os meus dados. No meu caso, eu vou tirar eles de lá e vou colocar aqui em aulas, que é onde eu tô. E no seu vai baixar onde você baixa normalmente seus arquivos. Então, você procura lá, vê onde tá, a maneira correta, onde é que eles estão. Então, tudo bem. Dentro do meu conteúdo, né? Do meu do meu conteúdo do meu banco de dados, eu vou usar dados iniciais, né, que é onde eu salvei, e eles vão carregar para mim. Essa aqui é a minha visualização padrão da estética do R. Então, por exemplo, se eu não tivesse feito aquela abordagem lá de excluir aquelas linhas lá no Google Planilha, que você pode acessar no Google e colocar Google Planilhas ou Google Sheet, vai aparecer para você. Aqui já está configurado, correto, né? Que é o delimitador coma, né? Coma, para quem não sabe, é vírgula. Então eu tenho aqui todos esses jogadores. Percebe, ó, a quantidade de variável que tem para trabalhar. Tudo bem? Então tem bastante variáveis aqui pra gente trabalhar ao longo do tempo. Digamos assim, eu vi um NA bem aqui no final. Isso, ó, tá vendo? Tem NA. O que tem NA tá dados vazios, então eu não tenho essa informação. Então beleza, eu já tenho todos os dados que eu quero. Só que aqui eu vou pegar o seguinte, eu vou no pulo gato, eu vou pegar essa informação aqui, né, que é meu library, vou copiar, né, dou um library read, copio essa informação no meu code preview, cliquei em copiar e vou dar um import, tudo bem? Aí aqui ele já me mostra o banco de dados, tá, um banco de dados bem curto, não é um banco de dados longo. Já tem aqui todas as minhas variáveis, e aí a gente vai conversar um pouco sobre elas. O que eu colei, que eu copiei, na verdade, né? Vou colar aqui, então eu vou carregar esse primeiro pacote. Se você não tiver nenhum pacote trabalhado aqui, eu vou te ensinar a fazer isso aqui, ó. Install package. Deixa eu só corrigir pra ver se tá certo. Library.
Tidyverse. Tá vendo? É o Tidyverse. Então, no seu caso, não tá instalado. Então, se você rodar Library direto, não vai aparecer. Mas aqui você vai usar install package, abrir parêntese, aspa dupla, insira o Tidyverse e coloca para instalar. No meu caso, eu não preciso reinstalar. Então, no seu caso, sim. Então, você vai colocar sim aqui para instalar. E ele vai fazer toda a instalação. Vai carregar um stop vermelho bem aqui. Você não clica. Você espera ele concluir. E aí ele vai dar a informação se realmente ele instalou ou não. Então, tudo bem. A gente já tem nossos dados. No meu caso, lembra que eu falei que tudo que eu quero comentar, eu boto uma hashtag. Como eu já instalei, eu não preciso colocar ele pra rodar nem nada, né? Então eu já coloco aqui hashtag, só instalo uma vez. E vou dar um Ctrl Enter, né? No primeiro pacote. E no segundo pacote que eu instalei, escrevo Library Tidyverse, né? E coloco pra carregar, ele já carregou ali pra mim. Então, beleza. Eu tenho dados iniciais, catapult DF. Eu vou apagar isso aqui porque eu não quero. Acho que tá muito grande, não preciso disso. E vou colocar só DF, tudo bem? E aí ele fez a substituição dos dados e já aparece aqui pra mim. Essa aqui é a informação que eu falei que é muito pertinente. Que são dados, né? E os valores agregados. Então, por exemplo, se eu quiser clicar aqui pra ver os meus dados, eu vou ver, né? Eu consigo ver o que é que tem dentro do meu banco dessa forma, né? Também posso clicar aqui, ele vai abrir o banco de dados aqui dessa forma também. Lembra que eu quero salvar? Então eu vou dar um Ctrl S, né? E vou colocar aula 1, aplicação. Tudo bem? Então é assim que eu vou colocar, aula 1, aplicação. Beleza. Já deu um Ctrl S, cliquei em salvar. A formatação é sempre o primeiro, né? Que me aparecer. Então eu tenho aqui a minha variável e aqui eu quero trabalhar com ela. Como eu quero trabalhar com ela? Usando essas três categorias. str, glimpse, names. Rapaz, agora fugiu a cabeça. Acho que só isso tá bom. Então, beleza. A gente vai usar para ler o nosso banco de dados. Então, qual é a função disso? Para ler o banco de dados. Então, top. A gente vai fazer o seguinte. Eu vou chamar names, né? E vou ter df. Tudo bem? Quem é names, cara? São as nossas 107 variáveis, tá vendo? Já rodou aqui no console pra gente. Tá vendo? Da primeira coluna até a última. Tudo bem? Então, beleza. É isso que eu quero trabalhar. Quem eu quero ver? str. Beleza. Então, eu quero ver. O que é que o str faz? Ele vê se as minhas variáveis elas apresentam alguma informação. Se são double, se são caractere, se são numérica. Ou seja, por exemplo, a letra vai aparecer caractere ou outra característica qualquer. Dentro de names, str, eu posso usar também o glimpse. Quem é glimpse? Glimpse é uma função do deploy, né? O deploy ele está instalado dentro do Tidyverse. Basta você carregar library Tidyverse. Depois que você fazer install package, install.package parênteses, aspa dupla, você coloca Tidyverse, que ele vai fazer a instalação. E o glimpse ele me dá essa informação. Eu maximizando aqui, eu consigo ver tudo que está dentro das minhas variáveis. Tudo bem? Então pega a tua cola lá da aula da aula das variáveis, do que são essas variáveis, e vai ler, tá? Que elas estão todas aqui. Tem algumas faltando das 100, vai no Google, digita lá Google, procura a variável que tu queres trabalhar. São muitas variáveis, então são 100 informações pra gente trabalhar. Beleza, eu vou limpar aqui porque eu não preciso do meu console, já tá tudo certo. Só queria te comentar. Vamos começar primeiro. Na verdade, bora ler de novo que eu quero ver um negócio aqui. Tá, beleza. Vamos pegar essa... Vou pegar uma variável que eu acho interessante. Total distância. Tá, total distância, bora lá. É uma das primeiras, né? Posição, atacante, profile max velocity. Tá, bora pegar a terceira aqui logo. Porque as outras 4 são... essa aqui eu não sei que tipo de informação é essa. Período number, né?
Posição também não é interessante. Vou pegar Profile Max Velocity, tá bom? Vou dar um Ctrl C aqui. E vou colocar assim, ó, presta atenção. Variável em análise. Ou seja, eu tenho essa minha variável que eu vou analisar. Isso é um conceito da estatística. Variável em análise. Então eu pego eu pego pra Cristo uma variável. Então vai ser basicamente isso. Então, vamos lá conversar com os dados. Inicialmente, acho interessante buscar, né? Descrever a minha amostra ou a minha variável. Então, vamos fazer análise descritiva dos dados, tudo bem? A gente vai ver o comportamento dos dados. Então, o que eu vou fazer? Cara, bora trabalhar dessa forma. Bora criar um data frame, a gente já sabe fazer um data frame, né? Lembra que a gente fez na primeira aula de apresentação do R. Então a gente vai fazer agora nós dois. Então vamos lá. Criar um data frame buscando jogador e a variável em análise. Beleza? Então vamos lá. Eu tenho eu vou colocar assim, jogador, tá? Tudo bem? Eu escrevi jogador. Vou escrever um data frame. Então tá aqui minha terceira opção, data.frame. Toda função ela abre um parêntese. Então eu tenho o meu DF, que é o meu banco de dados. Lembra que eu apresentei o meu DF como um banco de dados? Então eu tenho essa informação. E aqui eu vou colocar, né, apresento um cifrão, né? Ele vai aparecer essa variável, eu seleciono. E aí eu vou colocar jogador, que eu vou renomear a minha variável. E a mesma coisa vai ser para Profile Max Velocity. Então eu vou colocar uma abreviação, né? Não quero colocar tudo isso. Então vai ser PMF. PMF. Então vai ser isso, ó. PMF é igual a DF, que é meu banco de dados, cifrão de dinheiro, e vem o Profile Max Velocity. Tudo bem? E aí eu dou um Ctrl Enter. Algo deu errado, então bora ver o que deu. Eu comi aqui uma vírgula. Devia ter colocado antes. Pronto, rodou. Tá vendo, ó? Toda vez que aparecer uma sintaxe errada, ela vai aparecer erro in next symbol. Ou seja, tem um erro no teu símbolo. Não tá certo. Então, por exemplo, se eu quero verificar o meu padrão de escrita da minha sintaxe do meu código, ele vai estar essa informação. Então, beleza, cara. Eu já tenho as minhas opiniões sobre isso. Eu posso fazer uma análise descritiva dos dados de duas formas. Usando um summary. Summary não é summarize. Então eu vou usar um summary. Cifrão. Então eu vou pegar jogador, né? Cifrão PMF, que é a minha variável em análise. Nunca a variável caractere, e sim a variável numérica. Então vai ser assim, ó. Tá vendo? Ele já me demonstra que a velocidade máxima do cara, né, do meu Profile Max, foi 36. A média é 34, o mínimo 31. Então eu tenho essa informação. Beleza, então que tal a gente fazer isso manualmente? Então bora lá. Média, amplitude, variância, desvio padrão. Então beleza. Histograma, box plot. A gente só parou num plot, né? A gente não fez mais nada depois. E plot. Vamos lá. A função da média, ela é escrita média. Então eu tenho média, sem acentuação, né, por favor. Média é igual a men, né, que é a função da média, tá vendo, ó? Olha bem aqui embaixo no console. Men, então tá aqui, ó, média, beleza? Eu tenho essa informação. Então como é que eu faço? Eu coloco, copio, né, na verdade, jogador, cifrão, PMF. Então eu tenho essa informação. A minha média já tá gerando aqui, ó, 34.51, tá aqui em values. Então beleza. Como é que eu calculo a amplitude? Lembra que eu falei? Valor mínimo. Então, ou seja, eu coloco amplitude, né, que eu vou nomear uma variável aleatória,
E aí eu coloco max, que é o máximo, né? Valor máximo. DF. Eita, calma, vamos lá com calma. Jogador. Cifrão. PMF. Beleza, né? Esse é meu máximo. E quem é meu mínimo? Min. Jogador. Bem índio, né? Min índio. Jogador. Cifrão. PMF. Então eu tenho isso aqui, ó. Amplitude. Quem é a minha amplitude? 4.68. Tudo bem? Então eu vou ver a minha variância, meu VAR. Tá vendo? VAR. Então eu tenho jogador, que é meu banco de dados, que eu renomeei, né? Eu venho jogador com PMF. Meu VAR já aparenta pra mim. Desvio padrão. SD, se eu não me engano. Se não for, Google. Jogador, cifrão, PMF. É isso mesmo, é SD. E aí o meu histograma, histogramas básicos inicialmente, nada muito complexo, para não confundir sua cabeça. Eu escrevo dentro do parêntese. Toda função ela vai vir com parêntese. Se não tiver parêntese não é função. Então eu escrevo jogador, cifrão, PMF. Então já olha só o que está acontecendo, tá bom? Então eu tenho essa informação. E boxplot é a mesma coisa. Boxplot jogador, cifrão, PMF. Já aparece pra mim, bem centralizado. Plot é a mesma coisa. Jogador, cifrão, PMF. Quero que você faça depois para pelo menos 10 variáveis. Então, você vem aqui, vê as variáveis que estão em análise, seleciona uma dessas variáveis, substitui, né? Por exemplo, eu coloquei Profile Max, então você vai colar aqui e aí você vai caçar ela bem aqui na hora de você colocar PMF, ó, Profile Max Velocity, tá bom? Então você vai pegar isso aqui, copiar, dar um Ctrl C, Ctrl V e refazer aqui, fazer a sua atividade bem aqui. Então faça uma atividade com uma nova variável em análise. Tudo bem? Não deixe de fazer. Tá com dúvida? Manda e-mail pra mim. Tá com dúvida? Manda mensagem. Não deixa de trabalhar, tá bom? Então até a nossa próxima aula, a gente fica por aqui.